Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal da igreja. E hoje a gente vai aí falar um pouquinho do resumo que foi a aula 03, que foi sobre o panorama do Antigo Testamento. E nós tornamos o capítulo 2 do livro Curso Vida Nova de Teologia Básica, tá certo? Bem, nós começamos com o seguinte. Bem, nós iniciamos relembrando um pouquinho o que foi o capítulo 1. Né? Nós vimos que no capítulo 1 trabalhamos Gênesis de 1 a 11, onde iniciamos com a criação, cujo propósito das escrituras era mostrar quem era o Criador e não mostrar com detalhes como foi realizada a criação. Vimos que após a criação, que Deus colocou o homem na terra, o homem falhou, desobedeceu a ordem do Senhor e teve como consequência a queda. Mas mesmo com a queda do homem, Deus mostra a sua misericórdia com o próprio Evangelho em Gênesis 3,15, onde ele promete que da descendência da mulher viria a salvação. Nós vimos essa promessa, né, criou uma expectativa em Adão e Eva com relação a Caim e Abel, mas vemos que o fruto da queda pode ser demonstrado através da vida de Caim, que mata seu irmão Abel. Vimos também que a consequência da queda atingiu toda a humanidade. O fermento se espalhou de uma forma que provocou a ira do Senhor e ele manda o dilúvio para destruir a humanidade, mas Deus preserva Noé, né, como forma de manter a sua promessa da descendência. Vimos que Deus fez uma aliança com Noé, a partir dessa aliança ele prometeu não mais destruir a humanidade com o dilúvio. Vimos também que apesar de que a humanidade agora seria gerada a partir da descendência de Noé, essa descendência continuou com os erros do passado e aí construiu a Torre de Babel como uma forma, né, de engrandecer a si mesmo. E Deus vai, intervém e dá a confusão de línguas para que eles possam se dispersar e assim cumprir a ordem do Senhor. E aí nós temos a tribo de Sem, Jafé e de Cã. E é a partir da geração de Sem que vem Deus começando a restabelecer o seu povo. Né? Nós temos aí em Gênesis 11, 26, onde diz, né, que viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão. É a partir de Abraão que nós temos aí a descendência do Senhor, né, sendo mantida, né, para a formação do seu povo. Mas afinal de contas, né, quem foi Abraão? É, nós observamos que Abraão, em primeiro lugar, tem um chamado específico aí em Gênesis 12, versículo de 1 a 3, onde Deus chama Abraão, né, para sair da sua terra, da sua parentela. Mas para observar com mais calma esse chamado de Abraão, nós observamos no mapa, né, que esse chamado, embora tenha se dado em Ur, né, no caso em Arã, a ideia, a mesma história de Abraão começou aqui em Ur, os caldeus, onde ele vivia, né, com seu pai, que sai da terra de Ur dos caldeus, com Abraão e Ló, até chegar a Arã, e é a partir daqui que Deus faz o chamado de Abraão. E segundo as escrituras, Abraão sai de Arã e vai em direção a Canaã, passando por Siquém, e aqui viviam os cananeus. Nós podemos acompanhar também que, devido à fome que se instalou na terra, Abraão sai, né, de Canaã e vai em direção ao Egito, onde depois ele sai do Egito e volta a Negev, né, onde aqui alguns defendem que existiu um pequeno mini êxodo, né, tendo em vista que o faraó expulsa, né, Abraão, sua esposa e tudo que ele tinha conquistado e vai para o Negev. Bem, a partir disso, nós podemos observar o chamado de Abraão. Vimos também que Abraão era um camarada próspero, tinha seus bens, como mostra Gênesis 12, de 5 a 6. E podemos observar também que Abraão nasceu em família idólatra. Então, no caso, ele, de certa forma, mantinha alguns costumes que aprendeu no passado. Esses costumes poderiam ser, como por exemplo, né, o fazer de seu servo, seu herdeiro, já era uma forma de Abraão tentar contornar, de certa maneira, o que Deus prometeu. Então, ele aprendeu naquela época que se ele não tivesse um filho, poderia adotar um de seus servos para ser o herdeiro. Ele também tentou contornar
né, o que Deus prometeu para ele através de ter um filho com a escrava, que também era um costume da cultura pagã. Então, podemos observar que Abraão, de certa forma, quis contornar o problema da sua própria maneira, com que ele próprio conhecia. E para ainda com relação a essa parte de costumes da época, tem uma citação bem interessante do pastor Mauro Master que diz o seguinte: a revelação do Antigo Testamento é orgânica, é histórica, progressiva e adaptável. O orgânico que trabalhou bem no semestre passado, né, onde Deus trabalha na revelação das Escrituras a partir do ser humano, respeitando, de certa maneira, o que o ser humano tem, ou seja, em termos de educação, em termos de contexto histórico, sociocultural, tudo isso foi preservado também na forma da escrita das Escrituras. Ela é histórica no sentido que é verídica, não é uma fábula, não é um conto qualquer. Tudo que foi colocado no Antigo Testamento foi verídico. Ela é progressiva no sentido de que Deus vai se revelando aos poucos todo o seu propósito. E é adaptável, e esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, é que Deus, de certa maneira, também pode utilizar, mesmo de costumes pagãos, para cumprir o seu propósito. E isso pode ser muito bem observado justamente a partir de duas situações, que tem o partir ao meio os animais, que tem lá em Gênesis 15:8, que isso também é um costume pagão, mas Deus quis mostrar, de certa forma, que iria manter a sua promessa a Abraão. E temos a circuncisão, em Gênesis 17:9-14. A circuncisão era algo comum dos povos antigos, tá certo? Mas Deus utiliza essa prática para cumprir as suas promessas. E tem uma citação bem interessante que eu queria mostrar agora. É do Craig Bartolomeu, em seu livro O Drama das Escrituras, que diz o seguinte: para os antigos egípcios, a circuncisão era uma cerimônia de fertilidade praticada em adolescentes do sexo masculino, quando alcançavam idade para se casar. Para eles, o prepúcio era um impedimento para a fertilização. Deus usa, usa um costume bem conhecido e o modifica para seus propósitos pactuais. A ordem era circuncidar um homem de 99 anos e um menino de 8 dias, ambos incapazes de gerar filhos. Isso significa que Deus removerá soberanamente a barreira à fertilidade e dará a Abraão um filho. Ou seja, Deus utiliza de um princípio pagão, que é a circuncisão, para mostrar que será ele que irá impedir, ou no caso, a barreira que poderia acontecer para a fertilidade. Lembre-se que, no caso da circuncisão, era praticada em jovens, porque acreditava-se naquela época que isso seria uma barreira. Mas Deus pratica a circuncisão em um homem de 99 anos e uma criança de 8 dias, mostrando que é ele que vai realmente tirar essa barreira, e não o homem. Então nós vemos aqui ainda sobre Abraão uma outra coisa que te falou bastante na aula, que foi a sua oscilação. Abraão responde em fé ao chamado do Senhor, mas ele oscila bastante essa sua fé no chamado, durante o percurso, até chegar à idade mais adulta, não digo mais adulto, mas mais velho. Ele oscila bastante aí na sua fé, como por exemplo, a gente vê que Abraão mente 2 vezes para escapar da morte. Ele não crê plenamente a confiança do Senhor que irá preservá-lo. Ele, de certa forma, promove seus meios para se manter vivo. Mas essa fé de Abraão é consolidada a partir do nascimento de Isaac, como nós vimos na aula. Quando Abraão chega aos seus 99 anos e Deus vai lá falar para Abraão que ele vai ter um filho. E quando ele tem esse filho, ele vê que realmente somente Deus poderia fazer esse milagre. Então, a partir daí, nós podemos enxergar um Abraão com muita mais fé em Deus, a ponto de até mesmo sacrificar o seu próprio filho, como demonstração de que agora sim ele confia plenamente em Deus. Então, nós vimos um Abraão que oscilava bastante na sua fé, mas que aí, com o tempo, ele começa a fortalecer essa fé e tem sua fé fortificada e até mesmo testada a partir do sacrifício do seu filho, onde Abraão vai sacrificar, mas Deus intervém e vê que Abraão agora sim confia plenamente no Senhor. E é a partir dele que vamos começar a estudar agora o próximo personagem, que é Isaac, que é um dos filhos de Abraão.
Lembrando que Abraão teve também Ismael, teve outros filhos, não só Ismael e Isaac, teve teve a Midian também, e outros filhos. Mas o foco aqui é sobre o Isaac. A Bíblia falava muito pouco, sobre o Isaac. Revela apenas que ele se casou com Rebeca, e a partir disso teve dois filhos, que foi Esaú e Jacó. E é sobre Jacó que nós vamos agora trabalhar um pouquinho mais. Mas antes disso, podemos ver que a bênção que Deus colocou sobre Abraão, que a partir dele ele iria abençoar toda a humanidade, ele também repete a Isaac, quando ele coloca em Gênesis 26, de 1 a 4. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, a mesma bênção que ele dá a Abraão, ele dá também a Isaac. E é a partir dele que nós vamos estudar aí o próximo personagem, que é Jacó. Nós vimos na aula que Jacó tem uma história um pouco inusitada. Ele começa comprando a primogenitura de seu irmão Esaú, tem só uma corrigir aqui, é Esaú. Depois, juntamente com sua mãe, ele engana seu pai para receber a bênção da primogenitura. Vimos também que, com medo do seu irmão, que matá-lo, ele foge, com medo de Esaú, e ele tem um encontro com Deus em Betel, através de um sonho. A partir daí, ele vai e encontra Labão, seu tio, que o engana, que a princípio ele trabalha para casar com Raquel, mas o seu tio o engana e coloca para ele casar com Lia e teve que trabalhar um pouco mais pela Raquel. E a partir disso, ele vai ter um encontro com o Senhor e luta com o anjo, e nessa luta ele tem o seu nome mudado para Israel. E é a partir disso que nós vemos aí as 12 tribos que Deus escolheu para formar. E aí nós temos ainda a bênção que ele dá também a Jacó, tá? A mesma bênção que ele deu a Abraão, deu também a Isaac e também a Jacó, de que a partir da sua descendência ele iria abençoar todas as famílias da terra. E aí nós temos aí os 12 filhos de Jacó. Em particular, nós destacamos aqui José, que é o mais querido e o primogênito de Raquel. E é a partir de José que nós vamos agora conhecer um pouquinho mais. José é bastante conhecida, para a maioria. Começou com seus irmãos, com inveja, faz uma armadilha, o prendem e o vendem como escravo. Ao chegar no Egito, ele se torna uma pessoa muito influente e o faraó traz para o seu reinado. E aí ele é levado preso por ser acusado de se insinuar para a esposa de Potifar. Na prisão, ele é chamado para interpretar o sonho do faraó. Como ele consegue interpretar de forma correta o sonho, ele é promovido aí a governador do Egito. E a partir disso, ele abençoa, de certa forma, a família de Deus, a família escolhida. Isso pode ser visto aí em Gênesis 5:20, quando se fala de que vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Então note que, de certa forma, por mais que as coisas tenham parecido ruins para José, tudo isso fazia parte do propósito do Senhor, que a partir disso, a partir de José, o povo escolhido do Senhor pode ser alimentado, pode ser cuidado a partir de todo esse propósito, tá certo? Nota que tudo virou aí as 1000 maravilhas para o povo de Deus, mas a gente encerrou a aula com um aviso, Na verdade, esse aviso é mais uma ameaça, que foi observado em Êxodo 1:8, quando começa assim: um novo rei que não conhecia José levantou-se sobre o Egito. O que vai acontecer agora? O que teremos de novidade? Mas isso aí é o assunto da próxima aula, o capítulo 3. Mas espero que todos possam ter compreendido nesse capítulo 2
Assim, Deus, de certa forma, mantém viva a esperança de que ele prometeu lá no capítulo 1, que viria o descendente. Nós vimos aí que ele levantou aí Noé, Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, as 12 tribos, tudo isso para mostrar que o descendente viria. Ele não iria de forma nenhuma deixar por terra a promessa que ele fez em Gênesis 3,15. Que possamos estar firmes e fortes, né, continuando aí nesse estudo da palavra do Senhor. Então, espero que todos possam ter compreendido bem o assunto e possamos estar firmes aí no estudo do capítulo 3. Até o próximo, gente.